A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o irmão Leanderson. Paz, meus irmãos, sou o irmão Arinelson. Paz do Senhor, igreja, irmãos. Meu nome é Everton. Paz, irmãos, Eric. Nós somos o projeto Eclésia. E por meio de todas as redes sociais, nós queremos apregoar a palavra de Deus, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós, nesse primeiro vídeo, queremos deixar uma palavra no seu coração e contar um pouco mais das nossas experiências. Escolhemos o tema por debaixo de oração, que é Eu Já Fui Jabes, que se encontra no primeiro livro dos Crônicas, no primeiro livro de Crônicas de Israel, no capítulo 4, versículo de número 9, e diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes é um descendente da tribo de Judá, aonde a sua mãe coloca esse nome que significa causador de dores, porque quando foi dar à luz a Jabes, ela sentiu inúmeras dores e muitíssimas dores, e por isso ela olha para Jabes e diz: você é um causador de dor. Então, quando nós titulamos alguém em nossa vida como causador de dor, nós temos que ter a consciência que nós já causamos dores a alguém. E por isso o tema deste vídeo é Eu já fui Jabes, ou seja, eu já causei dores. Porque sofrimento vem para todos, as dores estão para todos, mas como lidamos com ela é o que vai ser primordial para a nossa trajetória. O texto diz que Jabes não se conformou com o título, com o nome que ele recebera. Eu fico imaginando quando Jabes crescia, quando Jabes estava na escola, quando Jabes estava junto com seus irmãos, quando Jabes era chamado por alguém. Jabes, no hebreu, o hebreu coloca um nome com um significado. E quando alguém chama Jabes de causador de dor, eu fico como isso colocou ao coração de Jabes, como ele se sentia sabendo que ele tinha causado dor para alguém. Nós precisamos um dia perdoar e também ser perdoado. Eu já fui Jabes na vida de alguém, já causei muitas dores para alguém, mas eu não aceito ser mais um Jabes. A Bíblia diz que Jabes invocou, Jabes orou ao Deus de Israel. Ele sabia quem pedir, ele sabia quem clamar, e ele sabia que uma oração poderia mudar toda a sua história, porque diz que Deus fez exatamente o que Jabes pediu. E o nosso conselho essa tarde é que, da mesma forma que você sentiu algumas dores que lhe causaram, você também causou dor na vida de alguém. Então procure, se reconcilie, ainda há tempo. Amém? É isso, irmãos. Quando a gente fala de Jabes, a gente está falando de um nome muito forte. Porque uma coisa é meu nome ser Everton, Arinelson, Leanderson, Eric, e a gente não ser responsável por uma dor. E como tema a qual o presbítero Leanderson foi citado aqui, né, nós já fomos Jabes, né, em nossa casa, em nosso trabalho, né, porque acusar uma pessoa é muito fácil, né? Acusar uma pessoa pelas suas práticas, né, pelo seu falar, pelo seu deitar, pelo seu agir, é muito fácil, mas difícil é você se colocar, né, na posição desta pessoa. No texto ao qual foi lido, né, você vê que a mãe o lembra o seu filho. Qual a mãe, gente, né, no dia de hoje, que vai colocar, né, o nome de um filho por causa de uma dor que ela sofreu? Será que ela conseguiu perdoar Jabes por isso? Isso, é verdade. Será que ela conseguiu perdoar? Será que nós conseguimos perdoar? Entendeu? Que nos faz sofrer dor? Perfeitamente. A gente nos se coloca na posição de Jabes. Por quê? Porque ser carregado
né, por nome de dor, gente, é muito forte isso daqui. E é o que de repente você está passando hoje na tua igreja, né, na tua família. Exatamente. Gente, na família. Familiares que não falam com familiares, Perfeito. irmãos que não falam com Com irmãos. irmãos. Então, eu venho por meio desta palavra dizer, não carregue essa culpa, né, de ter feito algo que constrangiu alguém. Não carregue essa cruz, né, de ter esse peso, essa responsabilidade, porque às vezes a gente se coloca nessa posição de Jabes, né? O que eu fiz, né? O que é que eu gerei para causar tanta dor assim? Às vezes você está carregando uma culpa que não é sua. Exatamente. Entendeu? Então assim, peça orientação ao Senhor, né? Ore a Deus, procure saber a Deus, né, o motivo, a circunstância que você está carregando esse fardo. Às vezes esse fardo é Deus te direcionando para um propósito maior do que você imagina, né? Se a gente não se colocar na posição de Jabes, a gente vai estar como aqueles pecadores que acusaram aquela mulher, mano. Né? Não é isso mesmo? Meu Deus. Porque a pedrada é muito fácil quando Isso. sai de mim para alguém, né? Entendeu? Então é mais ou menos assim, varão. Diga aí, Nelson. É mais ou menos assim. Eu tenho que me colocar como aquela mulher, né? Será que quando Deus escrevia com o dedo, né? Qual era o pensamento de Deus? Se coloque no pensamento de Deus. Exatamente. Né? Eu acuso, eu mato, eu tiro, eu excluo, ou eu abraço, eu amo, eu aconselho e se arrepende. Então que nessa tarde, né, nós vamos se colocar na posição. Às vezes tem um Jabes na tua igreja, na tua casa, entendeu? Então é o que eu deixo aqui para você, que a gente deixa aqui para você, né? Nunca exclua um Jabes, né, de dentro da sua família. Nunca coloque esta culpa. O perdão né? deve ser liberado, a conversa tem que Isso. ser mantida, o contato tem que ser regrado e a gente tem que ligar, porque a igreja não é ilha, é ponte. A igreja não é para afastar, é para aproximar. Pessoas que têm defeitos como eu, como ele. E hoje em dia é muito fácil mais excluir, bloquear, não manter contato, do que aproximar e ter uma comunhão em paz com alguém. Irmãos, seguindo esse mesmo contexto, esse mesmo segmento, é interessante falar a respeito do que os nossos irmãos aqui levantaram no tema, e estamos abordando algo muito forte, porque o causador de dores, muitas das vezes, talvez não seja você, e como o nosso irmão Everton falou, talvez venha dentro da sua casa, porque a nossa maior luta não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. Você vê que na Bíblia muitas oposições foram dentro das próprias famílias, não foram do lado de fora. Você vê que houve uma oposição dentro da casa de José. Você vê que houve uma oposição dentro da casa de Moisés, porque Arão e Miriam se opuseram à vida de Moisés, porque Deus se manifestava a ele. E um nome ele tem muito significado, porque os indígenas, quando eles vão colocar um nome em seus filhos, eles buscam a respeito do significado, porque cada nome tem um significado. Os judeus também. Os judeus também. Então é muito interessante, porque muitas das vezes a gente passa por coisas e a gente não entende o porquê. E eu estava vendo estudos a respeito até de Judas Iscariotes, porque pessoas temiam muito colocar esse nome em seus filhos. E não é normal talvez alguém ter o nome de Judas. Por quê? Porque traz uma recordação lá do passado. E muitas das vezes a gente acarreta essa situação para as nossas vidas, achando que a gente é culpado por tudo. Mas Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Deus ele tomou todas as nossas transgressões naquela cruz. Então não se preocupe com o seu momento, porque a sua história é maior do que o seu momento. O seu momento não te representa, mas sim a sua história. É verdade. Quando foi algo muito interessante aqui, que o Arinelson falou, às vezes o nome que a gente dá já vem com a responsabilidade. O Deus que servimos é Deus de amor.
Deus de abraçar, Deus de, olha, vai e não peques mais. Esse é o nosso Deus. Claro, sim, Deus ele é Deus de justiça, é fogo consumidor, mas Deus não exclui ninguém. Porque, na verdade, para a mãe de Jabes seria muito mais fácil se ela não tivesse que recordar das dores todos os dias. Quando ela coloca o nome Jabes no seu próprio filho, ela está se lembrando de uma parte da história dela que causou muita dor. E tem pessoas que, como a mãe de Jabes, preferem lembrar da dor, chorar pela dor, prantear pela dor todos os dias, sendo que a recordação vai trazer a falência dos seus sentimentos, a falência das suas emoções. E nós precisamos de pessoas que se desprendam das dores, ou que aprendam com as dores, que entendam que o propósito é maior que a dor. Então nós não podemos nomear os Jabes das nossas vidas, sendo que todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um propósito, seja para nos fortalecer, seja para nos amadurecer, seja para que a gente possa estar mais estruturado, mas tudo o que acontece na nossa vida traz um peso de aprendizado. Então, quando Jabes passa em nossa vida, nós não podemos ficar recordando daquele que causou dor, que é aquele que nos fez sofrer, daquele que nos fez chorar, sendo que o futuro, o amanhã será muito melhor e maior para nós. Então, diante de tudo que os irmãos disse, é uma grande responsabilidade falar algo a mais. Mas ouvindo os irmãos, Deus colocou algo no meu coração, que nós não podemos julgar o causador da dor. Nós temos que entender as dores dele também. Exatamente. E o Senhor me leva para o livro de Isaías, que já foi citado. Isaías 53, do verso 4 ao 6, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Todas. E levou sobre si todas as nossas enfermidades. É verdade. Aleluia. E o castigo que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. 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 Aí ele vai dizer: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então, Deus entendeu a nossa dor e Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, por cada um de nós. Para ser sarado. Para Para ser sarado. Hoje, algo interessante que o nosso irmão Eric trouxe aqui. Hoje, perdão está como uma opção. Mas nunca foi. Mas nunca foi. Opção, perdão é regra básica cristã. Isso, eu escolho andar do lado do irmão que me feriu, mas eu não vou esquecer o que ele fez comigo. Então tá como uma opção, e Deus não quer isso pra gente, não quer isso pra você. Às vezes, o que Deus ele quer é que você libere o perdão. Coisas que uma ligação resolve. Uma ligação, uma mensagem, Um olho no olho. um olho no olho. É forte, é verdade. Que às vezes nós ouvimos falar o que alguém traz a respeito de alguém que nos causou dor, e isso só enfurece a nossa ira, inflama nosso ódio, digamos assim, e sendo que Deus quer nos aliviar de todas as dores, irmãos. Como o irmão Eric disse com muita propriedade, que ainda no versículo 10 de Isaías 53, que Deus agradou em moer Jesus. Ou seja, o propósito de Jesus em sofrer as dores que seriam nossas, era do agrado de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui essa tarde, passando essa reflexão ao coração dos irmãos. Queremos falar com os jovens de uma forma muito breve, sucinta, mas ao coração. Deus não quer o seu sofrimento, a não ser que isso seja base do propósito dele. Quanto mais eu sofro, mais próximo do meu propósito eu estou. Jesus Cristo teve duas partes do seu ministério descrito por João. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, é de 3 anos. 3 anos. E a segunda parte, do capítulo 12 ao capítulo 21, é de 3 meses. Ele sofreu mais em 3 meses do que em 3 anos. E o que é mais interessante, que quanto mais perto da cruz ele estava, mais dores ele sentia. É forte. Então, quanto mais perto do teu propósito você estiver, mais dor você vai sentir. Deus não vai só aliviar suas dores, Ele vai trazer um propósito para elas. É forte, é forte. Ele vai sarar quando você cumprir o seu propósito. Então aprenda com a sua dor, aprenda com o seu propósito. Deus vai curar as suas feridas, mas faça a ligação que está pendente. E outra coisa, algo interessante já para a gente concluir aqui,
Tem muitas pessoas que, por ter passado momentos de dificuldade na infância, sendo rejeitados, Sim. né, leva isso no seu coração. Causa depressão. E isso acaba com que o propósito de Deus para a sua vida se distancia cada dia mais. Exatamente. Porque ao invés de buscar refúgio em Deus, Isso. se afasta de Deus, de pessoas, porque vivem em uma ilha, isolados. São pessoas difíceis de manter um relacionamento, seja amizade, seja sentimentalmente, até familiarmente. Tem jovens hoje em dia que se trancam no quarto, não conversam com o pai, Com a mãe, não conversam com a mãe. Você conhece alguém assim? Compartilhe esse vídeo com ele. Isso. Porque Deus quer muito mais que isso. Deus quer te tirar da solidão. O interessante é que a ovelha não nasceu para viver sozinha. A ovelha nasce para crescer em rebanho. Porque sozinha ela fica vulnerável, ela fica uma presa fácil aos seus tosquiadores. E o que Jesus tem? Quanto mais unidos nós estivermos, mais seguro nós estamos. É isso mesmo. Amém? E seguindo, para finalizar aqui o vídeo, todos nós aqui nós somos jovens, só que é algo muito interessante que eu vi uma vez, que a porta ela é estreita, porém ainda está aberta. Sim. Ou seja, você ainda tem uma oportunidade de servir a esse Deus que nós servimos, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E seguindo essa linha de raciocínio de Jabes, talvez você tenha até esse nome de Jabes sobre a sua vida, só que você não pode se reter de algo que Deus tem sobre a sua vida. Há um propósito maior para você. E ser jovem é difícil, porque como os nossos irmãos estão falando aqui, muitos se trancam, muitos estão tirando as suas vidas. E uma coisa eu tenho para mim, que pastor ele apacenta, pastor cuida, mas ovelha gera ovelha. O que vai gerar jovens dentro da igreja somos nós mesmos. E ajude esse canal a ter um desenvolvimento maior, a crescer, curta, compartilhe, se inscreva e ajude essa obra a se expandir mais e mais. Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida em todos os momentos. Não carregue nenhum tipo de culpa, porque o propósito sempre é maior. Sim. E o propósito desse canal vai nos causar muitas dores, mas eu acredito que vai valer a pena. Acredito que jovens serão instruídos e orientados pela palavra de Deus. Nós não precisamos de nenhum meio secular para que nós possamos ganhar. É a palavra do Senhor que basta, irmão. Se a palavra do Senhor não for aceitável, não será nada que nós podemos fazer. Não será nada que nós podemos fazer que possa fazer com que você empregue a sua fé em Cristo. Então, os vídeos que nós postamos no nosso canal, Facebook, Instagram, é para te orientar espiritualmente, baseado sempre na palavra de Deus, que é a nossa orientação, a nossa bússola, e por ele nós fazemos todas as coisas. Jovens como nós vão gerar jovens como você. Deus abençoe a você. Em nome de Jesus. Fique com Deus.